Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jornal Global News, o lugar que apresenta as principais notícias da semana. Aqui você fica sabendo dos acontecimentos da nossa cidade, no Brasil e no mundo. Veja os destaques de hoje. Festa de paredão deixa ao menos 3 mortos na Bahia. Marcha para Jesus em Poções arrasta a multidão. Avião faz pouso de emergência em Vitória da Conquista. Fluminense chega ao semifinal do Mundial de Clubes. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Global News. Dois jovens foram mortos e outros feridos na noite de domingo em Salvador, durante uma festa com paredão de som. O fato aconteceu na estrada do Lobato, quando o carro branco apareceu e dele atiradores dispararam contra os participantes de uma festa com paredão. Muitos eram funcionários de um supermercado da região que trabalhavam no turno da noite e, ao saírem, foram se divertir no local do atentado. Entre os feridos com gravidade está a mulher grávida. Os mortos foram identificados como Alex Nepomuceno dos Santos e Alif Santos Alves, ambos de 19 anos de idade, que trabalhavam no supermercado. A polícia segue a procurar os culpados. Em Amargosa, cidade a 162 quilômetros de Feira de Santana, não foi diferente. Em uma dessas festas de paredão, como é chamado, um homem morreu e outros 2 foram feridos. Valmir Oliveira de Santos não resistiu e veio a óbito. A Polícia Civil informou a Delegacia Territorial de Amargosa que já tem pista da autoria dos disparos e segue a procura do suspeito. Um barraco foi montado durante o culto na igreja, imagem e semelhança em Joinville, norte de Santa Catarina, quando o pastor Ailton da Silva Novaes tentou explicar para sua esposa e para os frequentadores da igreja sobre uma suposta traição. Segundo o líder religioso, a intenção era confessar um adultério cometido contra sua esposa, a também pastora Cíntia Carla Silva Novaes. A confusão foi generalizada e o pastor ainda foi acusado de usar o dinheiro da igreja para presentear a amante com um carro. A confusão só terminou com a chegada da polícia militar. Galera, agora foca aqui em mim. O interessante é que às vezes a gente faz uma confusão. A gente costuma ter ou ter o caráter, a religião. Gente, caráter e religião são coisas que não têm nada a ver. Caráter é algo que se tem de berço. Então, muitas das vezes pensamos que por ser um pastor ou um líder religioso famoso, não vai haver certos declínios ou erro, mas acontece, pessoal, porque o caráter ele não está ligado à religiosidade. Então, você daí de casa, que acha que pastor é tudo santo, ou que acha que padre é tudo santo, abra a mente de vocês que todo sujeito peca, todo sujeito cai, e caráter não tem nada a ver com berço religioso. Caráter é algo que a gente nasce, a gente forma, né? Vamos para a próxima notícia. Uma mulher foragida da justiça que foi resgatada de cárcere privado em Jaguarara, no sudoeste da Bahia, acabou ficando presa após o resgate. A polícia descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. A mulher era mantida acorrentada com uma corrente de cachorro. Seu companheiro foi preso em flagrante por cárcere privado. Olha só, imagina aí, você ser liberta de um cárcere privado e em seguida ser presa. Gente, é coisa que é barril. Você sabia que o primeiro e único hospital de cuidados paliativos do Sistema Único de Saúde, o SUS, fica em Salvador, na Bahia? Os cuidados paliativos focam na melhoria da qualidade de vida e dos sintomas dos pacientes com doenças graves ou que não têm cura. A abordagem, que também é centrada no cuidado dos familiares, não acelera nem abrevia o processo da morte do paciente, mas busca reduzir o sofrimento físico, psicológico e espiritual. Abre aspas. Aqui o foco da gente não é a morte. Aqui o foco da gente é cuidado enquanto vida tiver. Fecha aspas, disse a médica Caroline Apolônia, a coordenadora do Núcleo de Cuidados Paliativos da Secretaria de Saúde da Bahia. O hospital até hoje é o único do SUS totalmente voltado para os cuidados paliativos. Entre os privados, há algumas iniciativas. Surgiu inspirado no exemplo de 3 sistemas de modelo, o inglês, o canadense e o argentino, explica a médica Caroline Apolônia.
Uma mulher ficou pendurada por fora de uma janela após escorregar enquanto limpavam a janela em Guarujá, São Paulo. O que aconteceu? Os vizinhos gravaram o momento em que a mulher gritava por socorro. As imagens mostram que ela está pendurada em uma janela na parte externa de um prédio. Na cena é possível ver a mulher segurando no peitoril enquanto aguardava pelo socorro. 3 pessoas chegam para ajudar a mulher. Eles conseguem puxá-la com segurança para dentro do apartamento. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma mulher acusada de roubar R$50 mil de um turista. Francine Demétrio Citas foi presa por cometer o roubo a um turista francês com um golpe de Boa Noite Cinderela, onde coloca na bebida da vítima sonífero ou outro tipo de droga. Ela se encontrou com um turista em um quiosque em Copacabana. De lá o convidou para encontrar com uma amiga no arpoador. Quando o homem se ofereceu para chamar o Uber, ela disse que um táxi estava vindo buscá-los. No meio do trajeto, ele já estava dopado, sonolento e foi levado para a Pedra de Sal, região central do Rio, onde foi espancado e roubado. Segundo informações da Polícia Civil, Francine roubou mais de R$50 mil. Ao ser localizada e presa, foi encontrada com ela medicamento de clonazepam e ao dinheiro contraído do turista. A ficha criminal de Francine já conta com mais de 10 golpes dessa natureza. Gente, agora aí atenção para os turistas que às vezes vêm aqui para o Brasil e não se atentam. Vê as mulheres bonitas, né? Porque o Brasil é um lugar de mulher bonita e aí se encanta pelas essas curvas e acaba caindo no Boa Noite Cinderela. Toma cuidado, vai se encontrar com a menina, fique atento ao local, fique atento às informações, fique atento ao ambiente, porque senão você cai no golpe das curvas belas do Brasil, tá? Pessoal, a gente vai dar um pulinho aqui nos comerciais e já voltamos com mais notícias. Voltamos. Pessoal, uma novidade aqui, tá? Agora os Correios começou a fazer vendas. É isso mesmo. Que tal comprar direto dos Correios? O Mais Correios já está disponível para os vendedores e consumidores de todo o país. O site conta com 25 categorias, incluindo eletrodomésticos, celulares, smartphones, TV e vídeo, informática, casa, móveis e decoração, entre outros. Os Correios oferecem parcelamentos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. A plataforma promete ampliar a variedade de produtos, preços competitivos e a credibilidade da maior operadora logística do Brasil. Esta é uma virada de chave histórica, com responsabilidade e visão de futuro. Estamos reafirmando à sociedade e ao mercado a capacidade de reinvenção de uma empresa pública reconhecida por superar desafios. O Mais Correios demonstra o quanto estamos comprometidos com a inovação e com o e-commerce brasileiro, que agora conta com uma plataforma dotada de diferencial logístico e capacidade única para expandir e crescer, disse Fabiano da Silva dos Santos, presidente dos Correios. O site está liberado desde abril, mas ainda sem ofertas, com a sua capacidade logística em todo o território brasileiro. O foco será as grandes empresas, a fim de permitir uma significativa expansão. Leandro Serpa, um vocalista da banda Original, pagodeiro conhecido, foi morto a tiros com mais 2 pessoas no bairro de Massaranduba, em Salvador. As outras vítimas foram identificadas como Anderson Oliveira e Bárbara Gomes dos Santos, filha do policial militar com a patente de cabo que trabalha em Abrantes, Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. 2 versões foram apresentadas para o início da briga. Uma é que a briga foi entre o cantor e Anderson. A segunda é que os 3 estavam juntos e que 2 homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos, possivelmente porque o cantor cantava em outras comunidades rivais do Uruguai. O Brasil, que começou na Bahia, consolidou a sua independência no mesmo estado. Lá às margens do Riacho Ipiranga, onde Dom Pedro gritou independência ou morte, ecoou anos depois com um grupo de homens e mulheres corajosos, formados por negros, indígenas, vaqueiros, trabalhadores rurais e estudantes. Marcharam, lutaram, morreram e mandaram os invasores embora.
323 anos depois da chegada do extremo sul da Bahia, em 1500, foi aqui na Bahia que o Brasil conquistou sua independência de verdade. Com coragem, união, luta popular, deixamos o legado que serve vivo na história. Hoje, essa mesma força segue presente em cada baiano e baiana e no trabalho que constrói uma Bahia cada vez melhor. Bahia, coração de independência, disse Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. O projeto de lei do presidente Lula não tem proposta de feriado nacional, e sim de instituir a data como consolidação da independência do Brasil na Bahia. Lula esteve em Salvador na festa de comemoração de 2 de julho. O caso do adolescente de 14 anos que matou os pais no Rio de Janeiro era um plano muito maior, segundo a polícia. A garota no qual ele se correspondia na net havia muitos anos também pretendia matar os pais e era uma grande incentivadora da ideia. E estavam dispostos a fazer tudo e qualquer coisa com quem tentasse impedir o relacionamento. Iriam matar todos aqueles que impedissem de viver o amor proibido. Ele morando em Itaperuna, no Rio de Janeiro, e ela em Água Boa, no Mato Grosso, mantinham um relacionamento virtual. A Marcha para Jesus, evento evangélico que acontece anualmente em Poções, foi mais uma edição de sucesso. A concentração foi na rodoviária da cidade, onde um trio elétrico puxou a galera e os mais animados derramaram suor na trajetória até a Praça do Divino, onde um palco preparado para a festa com som e iluminação aguardava os fiéis. Dentre os participantes estavam Dona Nilda, a prefeita de Poções, que caminhou todo o percurso e se manteve na festa até o show da banda Suelen Jefferson. A abertura ficou por conta do som do violão de Carlos Campi e da voz do cantor Pierre Thiagão. Conversamos com Suelen Jefferson, que mostraram seu entusiasmo em um dos louvores que não podia faltar no show. Boa noite, gente. Estamos aqui com o Jefferson e Suelen, não é isso? Eles vão cantar hoje aqui na Marcha para Jesus em Poções. E eu queria saber de vocês, como é estar aqui nessa terra? Vocês já vieram pra cá? Como que é? Fala, gente, uma alegria estar aqui com vocês, um prazer estar aqui na marcha adorando ao Senhor Jesus com cada um de vocês. E aqui em Poções é a primeira vez, mas claro, já fomos em várias cidades queridas da Bahia, é sempre maravilhoso, é sempre muito bom. É uma alegria estar conhecendo mais uma cidade querida, abençoada, um povo querido que nos recebe sempre com tanto amor. A gente fica muito feliz mesmo. E fala pra mim, o que é que vocês prepararam pro show de hoje, pra essa população aqui? Fala, gente, é uma alegria estar aqui e a gente veio com o coração aberto para adorar Jesus e a gente vai cantar bastante com essa galera aí, vai ser bênção. A gente está animado, já já a gente sobe ali e eu tenho certeza que vai ser bênção. A gente está muito animado e na expectativa que o Senhor fará grandes coisas essa noite. Deixa eu te perguntar, qual é o louvor que não pode faltar no show de vocês? Olha, eu vou arriscar falar um, que eu acho que tem dois que a galera sempre fala. Ó, esse Pode falar os dois. Posso falar? Eu vou falar um, o Jefferson fala outro, que ele sabe. Vou falar Vem Me Buscar. Vem Me Buscar eu acho que não pode faltar no repertório. Qual a outra? Acende outra vez, também não pode faltar não. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Gente, muito obrigado. Bom show pra vocês, tá? Obrigada. Deus abençoe. Dois garotos de 14 e 11 anos que dirigiam um carro vermelho em alta velocidade deixaram um motociclista ferido após uma batida entre o carro e a moto. O fato aconteceu em Rorianópolis, cidade ao sul de Roraima. O impacto da batida projetou o piloto da moto, que sofreu múltiplos ferimentos e foi levado ao hospital pelo corpo de bombeiros. Os meninos nada sofreram. Imagens mostram o momento da colisão e em seguida o carro desgovernado caindo em uma vala de concreto. A mãe de um dos garotos compareceu ao local e disse que eles pegaram o carro sem autorização.
Sabemos que a responsabilidade recai sobre os pais ou responsável pelo veículo. A polícia fez o registro e segue com as providências legais. Mais 2 de julho. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, em entrevista aos jornalistas, defendeu o 2 de julho que seja conhecido como data nacional, uma data que simboliza a força do nosso povo, da nossa essência. Já o ex-prefeito e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, que arrastou uma multidão, enfatizou a falta de segurança. A independência que a gente precisa é em relação à violência, em relação às mortes na fila de regularização da saúde, em relação ao desemprego, à pobreza e à desigualdade social, a miséria e a seca, ressaltou Neto. A polícia militar flagrou um homem vendendo entorpecentes em plena luz do dia, em frente a uma residência na cidade de Poções. O que estava recebendo um invólucro com a droga fugiu e o vendedor tentou fugir e foi contido pela polícia. Depois de uma averiguação mais detalhada, foram localizadas 24 porções de substâncias análogas à maconha, embalagens para comercialização, um pé de maconha em cultivo, plástico filme e invólucros para embalar os entorpecentes e 4 celulares de origem duvidosa. Após consulta ao Banco Nacional de mandados de prisão, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o vendedor, pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, o autor e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Poções para adoção de medidas cabíveis. A polícia de São Paulo indiciou a atriz Suzy Camacho por suspeita de desvio de cerca de mais de 42 milhões do patrimônio do ex-marido, o empresário Farid Cury. Suzy, que também é psicóloga de formação e conhecida por papéis em novelas como A Viagem, de 1975, e Brega e Chique, de 1987, nega ter cometido qualquer crime e lamenta a situação. Anteriormente, o filho de Suzy já havia sido acusado pelos filhos de Farid por desvio de cerca de 2 milhões de reais. Seu Farid, como era chamado pelos seus amigos e colaboradores, foi um dos donos e fundadores do Atacadão, rede atacadista de hotéis de luxo no litoral do norte paulista, de fazendas, de um canal de televisão ligado ao agro. Também um apaixonado pela pesca esportiva, criou a editora Ecoaventura, com a publicação mensal de uma revista de pesca de circulação nacional. Viúvo, casou-se com a atriz e vários boatos surgiram até mais recente. Segundo o jornal O Globo, Suzy teria aproveitado da fragilidade da saúde do marido e se apoderado através de supostos documentos falsos para se apossar dos bens valiosos. Farid Cury morreu em 2022 aos 85 anos de idade. Um breve intervalo e na volta vamos falar do destino dos brasileiros no Mundial de Clubes. Estamos de volta. E o 90 Segundos de hoje vai mostrar Meire Amaral, uma garota criada pelos avós em Bom Jesus da Serra, que trabalhou de babá e hoje é formada e exerce a profissão de enfermeira em São Paulo. Roda o VT. Olá pessoal, sou Meire Amaral, atualmente tenho 33 anos. Eu nasci na cidade de Guarulhos, mas ainda pequena eu vim para a cidade de Bom Jesus da Serra trazida pela minha avó. Então foram meus avós que me criaram. Sou filha de mãe solo, minha mãe tem como profissão diarista, mas hoje em dia ela está desempregada. Em Bom Jesus da Serra, até então morando, eu tive como profissão babá, onde eu cuidava da minha prima, e também eu tive como profissão auxiliar de costura, na qual ajudava na confecção de uniformes e também fazia as entregas nas escolas. Bom, aos 21 anos, me vendo querendo crescer como pessoa e profissional, eu me vi numa oportunidade de ir para São Paulo, que na verdade é a terra onde eu nasci. Então, tive essa oportunidade, fui para São Paulo, e então comecei a fazer minha vida lá. Logo depois que eu cheguei em São Paulo, 2 meses depois eu já completei meus 22 anos. Então comecei a trabalhar com telemarketing na cidade de Guarulhos, que é a cidade onde eu nasci. Fiquei alguns anos como telemarketing
e fui estudando enquanto isso, fazendo o Enem. Em 2016, na verdade no final de 2015, eu consegui a minha tão sonhada vaga para a faculdade. E aí eu tive cursos para escolher fazer. Então eu escolhi fazer a enfermagem, porque eu sempre me vejo na área da saúde. Ou era enfermagem, ou era medicina veterinária. E até então não tinha esse curso. Então eu fui para a área da enfermagem, que é uma profissão muito linda. Comecei em fevereiro de 2016 a minha trajetória na enfermagem na faculdade, que não é todos devem conhecer, não é uma trajetória fácil, ainda mais quando a pessoa não tem muita rede de apoio. Então foram pedras no caminho e desafios da vida e desafio pessoal que eu tive que vencer. E por fim veio a pandemia. Na pandemia eu ainda estava fazendo faculdade. E aí teve a questão de que todos deveriam ficar em casa. Aí eu passei um período da faculdade estudando em casa, eu me formei foi em 2021. Então no final de 2020 eu apresentei o meu TCC. O meu temido TCC, que eu passei muita raiva, chorei. Vocês vão entender. Quem já fez faculdade vai entender. E por fim, no começo de 2021, eu peguei o meu tão sonhado diploma, tão suado, e corrido atrás de diploma. Quando foi nesse período, eu já morava em Mariporã, que é a cidade que eu moro atualmente. Então eu vivi durante 1 ano em Guarulhos, e todo o restante do tempo em que eu estou morando em São Paulo, eu moro em Mariporã, ou seja, 11 anos morando em Mariporã, que é uma cidade da Grande São Paulo. Quando foi em abril de 2021, eu consegui uma vaga como enfermeira para trabalhar em telemedicina, que nessa época de pandemia foi um boom, porque os prontos-socorros estavam superlotando. Então a telemedicina servia para a gente tratar sintomas mais simples, que não eram urgentes, não eram graves. E aí eu consegui minha primeira oportunidade como enfermeira. Aí eu pedi demissão do emprego que eu estava como corretora e fui direto para a telemedicina, enfermeira de telemedicina. Nesse emprego eu fiquei até o final de 2023. Quando eu saí do emprego, na verdade era uma empresa italiana que fechou no Brasil, então todos foram mandados embora. Aí eu já estava com viagem marcada para a Bahia, para visitar o meu avô. Então eu aproveitei, fiz essa viagem, descansei um pouco. E quando foi em novembro de 2023, eu comecei a minha trajetória no home care, que é o cuidado em casa para idosos, crianças, qualquer pessoa adoentada. Nesse período até agora, eu sigo no home care e sigo fazendo serviços de ambulância. Por exemplo, o evento de São Paulo, lá de Itu, o Tomorrowland, eu prestei serviço de ambulância para aquele evento, junto com os meus colegas profissionais. Por fim, esse é um pequeno resumo da minha trajetória. Hoje eu tenho mais liberdade financeira, consigo auxiliar financeiramente alguns familiares, ainda não como eu gostaria, mas eu estou começando a minha trajetória. Então, hoje eu consigo viajar, eu adoro viajar, então eu consigo viajar. Ainda não estou na minha ascensão profissional, mas eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou caminhando para tal. E tudo isso através dos estudos e da persistência. Então, ainda bem que hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito valiosa que a gente precisa saber usar, que é a internet. A internet proporciona que a gente estude e que a gente tenha conhecimento. Ler e assistir vídeos, a gente consegue crescer e não desistir, porque o caminho não é o mesmo para todos, mas a gente consegue chegar lá, todo mundo, igual a todos. E por fim é isso. Hoje essa é a minha vida. Amo o que eu faço, sei que eu vou chegar muito mais longe, não é por nada não, é porque é lá que eu quero estar, é no caminho certo. Então, a vida inteira a gente tem essa caminhada, a vida inteira, então a gente precisa só querer estar lá, pra gente poder correr atrás. E um recado que eu tenho é para não desistirem, use a ferramenta que vocês têm, use os benefícios que, por exemplo, o governo te disponibiliza, assim como eu fiz o FIES, e vai atrás. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Então é isso.
O embaixador argentino no Brasil e hoje secretário de Turismo argentino no governo Milei, Daniel Scioli, está no Brasil e fez um apelo ao setor privado argentino para manter a atividade dos preços aos brasileiros, cobrando valores justos. Scioli está no Brasil, mais precisamente em São Paulo, para divulgar passagens promocionais aos turistas brasileiros para Buenos Aires e outros destinos do seu país. A Argentina é um destino muito procurado por brasileiros, incluindo a nossa agente de poções. Um ataque cibernético causou danos financeiros e prejuízos avaliados em 541 milhões de reais em transferências fraudulentas da empresa BMP, Instituição de Pagamento, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Considerado como o maior ataque hacker já registrado contra o sistema de transferência Pix no país, o que resultou na prisão de um prestador de serviço da operadora TI da CIM, João Nazareno Roque, de 48 anos, que confessou ter recebido 15 mil e emprestado a senha de sua maquininha, que conecta a bancos menores fintechs ao sistema Pix do Banco Central. Na manhã da última sexta-feira, uma batida entre dois caminhões interdita a BR-242. O acidente aconteceu na região de Ceabra, próximo à Lagoa do Dionísio. Segundo testemunhas, um incêndio de grandes proporções se deu por conta da carga de álcool de um dos caminhões. Foi tudo muito rápido e, com o impacto, os dois caminhões se incendiaram e foram totalmente destruídos pelas chamas. A equipe dos bombeiros da PRF estiveram no local para controlar o trânsito e combater as chamas. A área foi isolada e a rodovia foi fechada até o meio da tarde. A condição de saúde dos motoristas ainda não foi divulgada. Uma carreta que seguia de São Paulo para Pernambuco e, por motivos ainda não esclarecidos, adentrou pelas ruas da cidade de Vitória da Conquista, mais precisamente na rua Castro Alves, no bairro do Alecrim, bateu em 3 casas, destruindo parcialmente os imóveis. Segundo o motorista, o desvio da BR-116 para dentro da cidade foi em indicações do GPS. Parece que essa explicação não convenceu as autoridades. Ao avistar a carga, foi percebido que o peso era superior ao indicado e que parte da carga não tinha nota fiscal, o que a Receita Federal entrou em ação e o carro continua no local sem previsão de retirada. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Vitória da Conquista, denunciou o caso à primeira delegacia territorial. Uma mulher por contravenção penal na prática do exercício ilegal da profissão, se passando por bacharel em direito, oferecia serviços jurídicos. Em 30 de junho, a investigada foi intimada a depor na unidade policial, onde foi lavrada a um termo circunstanciado de ocorrência. O procedimento criminal foi finalizado e remetido ao Poder Jurídico nesta sexta-feira. Informações da Polícia Civil da Bahia. Avião faz pouso de emergência em Vitória da Conquista. Um avião de pequeno porte que partiu de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, com destino a Ilhéus, região de praias do sul da Bahia, solicitou pouso de emergência aos operadores da torre de controle do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, alegando tempo fechado e pouca visibilidade. Pousou, na verdade, no antigo aeroporto Otacílio de Figueiredo e teve parte da fuselagem e o trem de pouso danificado. A bordo estavam 5 passageiros e ninguém ficou ferido. Fluminense avança na Copa do Mundo de Clubes e arrecada mais de 329 milhões de reais. O time carioca venceu o Al Hilal por 2-1 em Orlando e conseguiu vaga entre os 4 melhores da competição. O Palmeiras enfrentou o inglês Chelsea no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final e deixa a competição por perder de 2-1. Com um gol contra, um desvio venenoso que colocou o Chelsea na semifinal contra o Fluminense. O Global News fica por aqui, esperamos vocês na próxima semana. Até a próxima!